A nossa missão é levar esta palavra para avante. A nossa missão é levar esta palavra para a paz. Mentira não, roubo não, fofoca não, prostituição não, bebedeira não, hipocrisia não, não, adultério não, homicídio não, idolatria. Ela não funcionava. E ela não saía espuma da boca dela. Amém. Ela, quer dizer, quando caía, parecia que estava a dormir. E tinha lá um irmão na turma também. Nós que não sabíamos daquela situação, ficamos preocupados. O que é que está acontecendo com essa irmã? Com essa colega? Mas o irmão dizia assim: se deixar em si mesmo, a dona é de acordar. Amém? A dona é de acordar. Não precisa de fazer nada, nem água, nem nada. Se deixar como está, a dona é de acordar. E na verdade, 30 minutos depois, ela acordava. Amém? Ela acordava. E você lhe perguntava: o que é que está acontecendo contigo? A dona não sabia explicar. E até hoje, eu não sei se aquela doença passou ou não. Mas uma coisa que eu sei é que depois daquela recaída, foi chamada. Eu também fazia parte desse grupo, porque eu era chefe geral naquele ano. Naquele ano de 2019. Mas também era chefe da turma. E quando nos separaram, fomos ficar lá no lá perto do gabinete da direção. E pela primeira vez, eu ouvi o evangelho da salvação. Amém? Quando perguntaram àquela irmã ali, ela não sabia explicar. E disseram assim: sua doença tem cura. A sua doença tem cura. Como você não sabe? Como você não sabe explicar? Existe alguém que sabe explicar essa doença. E essa coisa que quem pode explicar é Cristo Jesus. Já disse o nome de Jesus. As palavras não eram minhas. As palavras não eram para mim. Era para aquela irmã. Mas quando começou a se falar, eu comecei a sentir naquele dia. Amém? Entre nós aqui, entre colegas, dizemos assim: aquela irmã ali reiniciou, tá o telefone, né? Quando eu chamava, ficava um tempo, depois acende. Então é aquela irmã ali. A gente não entendeu o que estava acontecendo. Amém? Mas na verdade tinha explicação. Sabe por que, irmãos, chegou a falar isso? Por que eu digo que Jesus sabia o que estava acontecendo? Jesus, ele estava passando, encontrou um homem que estava há 38 anos num tanque. Meu irmão, aquele, quando chegou naquele tanque ali, tinha uma família que ele trouxe naquele tanque. Mas quero acreditar, quando lhe deixaram ali, as pessoas que lhe trouxeram lhe abandonaram e deixaram ali. E o historial diz que lá, quando ele estava com 6 anos, ele já passava lá 38 anos. Mas Jesus, quando chegou,
dizer. E ele não perguntou onde é que vinha aquela doença. Ele não se preocupou quem te trouxe naquele lugar ali. Porque Jesus Cristo é uma chave que por mais que a porta seja dura, cada chave, irmão, ou cada cadeado tem sua chave. Cada cadeado numa casa tem sua chave. Mas existe uma chave chamada chave mestra. Essa chave mestra abre todos os cadeados. Essa chave mestra, não importa se o cadeado é inteligente ou se o cadeado é falso. O que eu sei é que essa chave consegue abrir todas as portas. E assim como essa chave consegue abrir todas as portas, é Jesus Cristo também. Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém, ele não quer saber se essa doença chegou lá através do pecado. Ele não quer saber se essa doença entrou porque alguém te feitiçou. O que o Senhor está dizendo é que todos os problemas na vida de alguém, ele consegue resolver. Ele consegue salvar essa pessoa. Amém. E esse homem está aqui conosco. Meu professor, o irmão em Cristo Jesus. É o nosso irmão que está lá sentado no canto. Homem muito humilde. Amém? Homem muito humilde. Pela primeira vez eu vi evangelho com ele. Então eu pregar a palavra em frente dele. É uma honra diante de Deus. Amém? O nosso tema, você trouxe uma caneta e um livro aí, uma caderno. O que você escreve assim? Nós queremos falar de 3 classes dos adoradores. 3 classes dos adoradores. 3 classes dos adoradores. Meus queridos irmãos, como bem nós sabemos, este livro de João faz parte dos 4 evangelhos. E a Bíblia demonstra aqui no Novo Testamento. E este livro vai receber o nome do próprio apóstolo, que era João. João este, a Bíblia vai dizer, era filho de Zebedeu. E o mesmo João foi apóstolo muito próximo de Jesus. E também a Bíblia vai dizer que esse João é um dos apóstolos, além de estar mais próximo de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele é uma das pessoas também que ele muito amava. E no historial desse livro, vai se dizer que parece ser um dos últimos livros escritos. Apesar de estar lá nos inícios do Evangelho, é um dos últimos livros que João escreveu. Ou um dos últimos livros da série escrita. Porque esse livro foi escrito nos meados de 90 a 100 depois de Cristo. Efésios. Parece que, segundo o historial, João estava a escrever para um determinado grupo de pessoas que precisavam ouvir de Jesus Cristo. Mas por que João tinha que escrever este livro? Quais são as razões que levaram João a escrever este livro? Por que João escreveu este livro? Um dos primeiros pontos que levou João a escrever este livro foi para testemunhar a divindade de Deus. A primeira coisa foi para testemunhar a grandeza de Deus. E a segunda coisa foi para fortalecer a fé dos crentes.
E a terceira coisa, irmãos, foi para combater as heresias que estavam a nascer dentro da igreja. Chegou um tempo em que os ensinos já não obedeciam o padrão daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou. E a Bíblia vem dizer, foi um momento em que a igreja passou por um momento da perseguição. Neste momento da perseguição, a igreja, muitos discípulos foram mortos. Muitos discípulos foram mortos. E restando simplesmente João. E também passou por momentos muito difíceis. A Bíblia vem dizer que um dos discípulos que morreu por velhice, por cansaço da vida. Porque ele estava velho. Mas o resto dos discípulos, a Bíblia vai dizer que eles foram mortos, foram escoteados, foram abatidos até a sua morte. Por isso, foi se encontrar com João para que ele pudesse detalhar exatamente da vida de Jesus. E na verdade João detalhou de ponta para ponta a vida de Jesus, ensinando aos crentes de quem era Jesus, quem foi Jesus para a humanidade, o que Jesus fez na vida da humanidade, quais são os milagres que Jesus fez. Quais foram os ensinos que o Senhor Jesus Cristo deixou? E quais são as últimas instruções que Jesus deixou? Aleluia! E neste livro foi se dividir em duas partes. A primeira parte que encontramos a partir do versos 1, capítulo 1 até capítulo 12, onde lá começa a falar sobre grandes maravilhas que o Senhor fez. Maravilhas e milagres que Jesus realizou. Encontramos nesses capítulos a questão da transformação de água em vinho. A cura do filho do oficial. A multiplicação dos pães. A ressurreição de Lázaro. Este livro começa a detalhar sobre muitos milagres que aconteceram no meio do ministério de Jesus. E a segunda estrutura começa a falar sobre a glória de Deus, que começa a falar a partir do capítulo 13 até capítulo 21. E neste livro começa a falar sobre a última ceia, começa a falar sobre a paixão de Jesus, sobre a morte, e também começa a falar sobre a ressurreição do próprio Jesus, e também começa a falar sobre o discurso dos últimos tempos, e ele compartilhou as últimas instruções com os seus discípulos. Amém. Amém. E nós dizemos, queremos falar aqui sobre os três classes dos adoradores. E a primeira classe nós nos encontramos aí, a classe dos ignorantes. A primeira classe é a classe dos ignorantes. A classe dos ignorantes. Amém. A classe dos ignorantes. Ignorantes são pessoas que não conhecem a Venezuela. Amém. Graças a Deus.
Então nós encontramos aí a Bíblia a dizer o seguinte, a dizer assim, vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que vocês não sabem. A classe dos ignorantes. A filosofia vai dizer o seguinte, o ignorante é um desconhecedor, uma pessoa que não conhece. Ele pensa que sabe, mas na verdade ele não sabe. Ele se diz que sabe, mas na verdade ele não sabe. Aleluia! Nessa classe, nós encontramos muitas pessoas que pensam que sabem o que estão a fazer, mas na verdade não entendem nada do que estão a fazer. Meus queridos irmãos, as pessoas adoram, mas não sabem o que adoram. Melhor dizer assim, algumas pessoas nessa classe, elas pensam que estão no lugar certo. Elas pensam que estão a fazer a coisa certa. Elas pensam que são sábios demais. Elas pensam que entendem demais. E eu vou ferir a igreja hoje, porque eu vou falar coisas profundas. Porque eu vou falar coisas profundas. Algumas pessoas nós encontramos no mundo, mas também dentro da igreja nós encontramos essas pessoas que são ignorantes. Elas pensam que entendem das coisas aqui dentro, mas na verdade não percebem nada. Mas na verdade não conhecem a verdade. Na verdade não conhecem o que estão a fazer. Aleluia! E são pessoas que oram, são pessoas que cantam louvores, são pessoas que louvam a Deus, são pessoas que buscam a presença de Deus, são pessoas que quando intercedem, irmãos, quando chegam aqui, você sente que a pessoa ora, essa pessoa adora, essa pessoa canta, mas na verdade não conhece aquele que estava adorando. Ele estava aqui simplesmente para te mostrar. Ele estava a orar para serem vistos. Ele estava a cantar para serem vistos. Ele estava a pregar para serem vistos. Toma seu banho e chega na igreja para ir assistir simplesmente a pregação. Para ir simplesmente ouvir a pregação. Eu vou ferir um pouco. Eu vou ferir um pouco. Toma seu banho e chega na igreja para apreciar as mulheres, para apreciar os homens. Ignorantes que não conhecem a palavra de Deus. Ignorantes que acham que elas sabem. Ignorantes que pensam que sabem, mas na verdade não compreendem e não conhecem nada, não conhecem nenhuma verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, estava lá, Jesus estava lá, encontrou a mulher samaritana. E a Bíblia, Jesus começa a falar com ela, que dá-me água de beber. A mulher disse, eu não posso te dar, porque os samaritanos não podem se dar convosco. Não podem se dar convosco. Como é que você me pede água? E Jesus vai dizer o seguinte: se você soubesse a quem fala contigo, você daria água, porque Ele vai te dar a água da vida. Aleluia. E ela diz assim: como é que você diz que nós que temos que adorar? Os nossos pais adoraram aqui. E o Senhor vai dizer o seguinte: na verdade chegará um tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém vai se adorar, porque vocês adoram o que vocês não sabem. Vocês pensam que entendem o que estão a fazer, mas eu vou te pregar que você não entende o que está a fazer, porque a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Amém.
Vocês adoram, mas não sabem o que estão a fazer. Nós adoramos, mas não sabemos o que estamos a fazer. Meus queridos irmãos, nós quando nascemos, nós quando crescemos, nascemos numa família em que fomos ensinados que a idolatria é a fonte da nossa salvação. Nós crescemos numa família, quando nós nascemos, nos colocaram na panela de barro, nos colocaram coisas aqui na cintura, nos colocaram almofadas no peito e disseram assim: para você andar bem, deixe de usar essas coisas. Mas eu estou lhe dizer uma coisa, irmão: você está adorando que você não sabe, você está buscando que você não sabe, a maquiagem que você põe, o lixo que você usa, essas coisas vão te levar à condenação. Amém? Você não sabe o que está a adorar. Essa classe pensa que sabe o que está a fazer. Ela pensa que sabe o que está a fazer. Ela pensa que conhece a verdade. Mas eu vou te dizer, irmão, você não entende o que está a fazer. Amém? Amém? Amém. E a segunda classe é o seguinte: a classe dos racionais, adoradores racionais. Amém? Adoradores racionais. Adoradores racionais. A Bíblia vai dizer o seguinte: depois do Senhor Jesus Cristo dizer o seguinte: vós adorais o que não sabe. E ele vai dizer o seguinte: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Aleluia. A classe dos racionais, eles sabem, conhecem a verdade, adoram o Senhor, eles conhecem quem salva, eles conhecem quem salva, eles conhecem que o caminho da salvação é esse aqui. Eles sabem, elas cantam, elas louvam, elas cantam, irmãos, elas buscam a Deus, elas louvam ao Senhor, elas buscam ao Senhor, elas conhecem o lugar da adoração, elas sabem muito bem que em todo lugar é possível adorar a Deus. A classe dos racionais, elas sabem que a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jesus Cristo. Essas pessoas sabem, não duvidam, mas o problema dessas pessoas, é que são pessoas que não têm compromisso com Deus. São pessoas que não têm o compromisso com Deus. Eles adoram, amanhã voltam no pecado. Hoje buscam a Deus, amanhã abandonam a palavra de Deus. Hoje vão adorar o Senhor, dia seguinte vai se mergulhar. Amém? A classe dos racionais, pessoas que pensam, que conhecem a verdade, entendem a verdade, buscam a verdade, sabem onde é que é a verdade, mas não obedecem essa verdade. Nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? A igreja sabe quem sabe, a igreja conhece quem é o Salvador, ela sabe que na morte de Jesus Cristo ele diz assim: de-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Ninguém vai ao Pai senão por mim primeiro. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa classe conhece essa verdade, mas não adoram e não buscam. Amém? Eu não sei que tipo de classe você está, meu irmão. Eu não sei que tipo de classe você está, meu querido. Eu não sei que tipo
tipo de classe que você está a pertencer, irmão. Eu não sei o tipo de vida que você está a levar. A tua vida, você quem sabe. Mas eu vou te pregar o evangelho do arrependimento. Arrependa-se e busca o Senhor. E aceita Ele como o único Salvador da sua vida. Aleluia. Amém. Entregue-se nas mãos dele. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue-se ao Senhor e Ele será digno da sua salvação. A classe dos racionais. A classe dos racionais. Os que entendem. Os que conhecem. Até leem a Bíblia. Até pregam a mensagem do Senhor. Eles carregam Bíblia quando saem de casa. Todos eles orgulhosos. A caminharem para a igreja. A caminharem para a igreja. São grandes pregadores. São grandes pregadores. Mas são os mesmos que não obedecem à mensagem do Senhor. A classe educacional. Eu disse que iria ferir a igreja hoje. Esse evangelho duro, sim. Esse evangelho duro, sim. Mas você precisa ouvir essas verdades para alcançar a sua salvação. Você precisa ouvir as profundezas da palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente ler e passar. Precisamos aprofundar e entender o que o Senhor quer dizer. A Bíblia está dizendo assim: se permanecerem na vossa ignorância, a Bíblia vai dizer o seguinte: se permanecer na tua ignorância, o reino de Deus você vai perder. É chegado os últimos tempos. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 11, versos 12. Que desde o tempo de João Batista até agora, o reino de Deus é adquirido com o quê? É adquirido com violência. Aleluia! Não é com leveza, não é com brincadeira, não é provando, não é fazendo, não é voltando, é caminho para frente, abandonando o pecado, apenas olhando para Cristo. O caminho é à frente e o caminho faz na presença de Cristo Jesus. Amém. E a última coisa, a última classe, irmãos, é a classe dos verdadeiros adoradores. Amém. A classe dos verdadeiros adoradores. A classe dos que buscam de verdade. A classe dos que ouvem de verdade. A classe dos que creem de verdade. A classe dos que acreditam de verdade. Meus queridos irmãos, é assim. Todos os adoradores, aliás, nem todo adorador, nem todo adorador racional é verdadeiro. Nem todo adorador racional é verdadeiro. É verdadeiro. Mas todo verdadeiro é racional. Amém? Nem todo adorador verdadeiro, aliás, nem todo adorador racional é verdadeiro, mas todo verdadeiro é racional. Amém? Por que eu estou a dizer isso aí? A Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Quem é verdadeiro? Quem é verdadeiro, irmão? Quem é verdadeiro? Quem é verdadeiro adorador? Quem é verdadeiro adorador? Ele não precisa da localização. Ele não precisa da localização. Que para eu adorar a Deus, tem que estar na igreja. Quem é verdadeiro adorador? Não espera lhe mandarem para jejuar. Quem é verdadeiro adorador? Não precisa ser mandado para buscar a Deus. Quem é verdadeiro adorador? Não precisa ser mandado. Que a igreja está. É uma missão de oração em Jesus. Quem é verdadeiro adorador? Não precisa ouvir pregador a dizer a igreja diga glória a Deus. Porque quem é verdadeiro adorador? Quando começa a ouvir a palavra de Deus, ele diz glórias a Deus. Quem é verdadeiro adorador?
Quem é verdadeiro adorador não prepara o culto quando está na igreja. Quem é o verdadeiro adorador? Ele é verdadeiro antes de vir na igreja. Quem é verdadeiro adorador? Ele é verdadeiro dentro do culto. Quem é verdadeiro adorador? Ele é verdadeiro depois do culto. Aleluia. Amém. Quem é verdadeiro? Não tem espaço de localização. Ele não tem um lugar específico. Onde ele está, irmão, ele busca o Senhor. Não importa as amizades com que ele tem. Quem é verdadeiro adorador, ele consegue impactar a amizade. Quem é verdadeiro adorador, consegue diferenciar pecado. Quem é verdadeiro adorador, se separa. Quem é verdadeiro adorador, ele busca a presença do Senhor. Quem é verdadeiro adorador não é aquele que não peca. Quem é verdadeiro adorador é aquele que se arrepende dos seus pecados. Quem é verdadeiro adorador não é aquele que não falha. Quem é verdadeiro adorador é aquele que assume seu erro e diante de Deus dobra seu joelho e confessa para o Senhor e pede misericórdia diante de Deus. Quem é verdadeiro adorador não carrega culpas. Quem é verdadeiro adorador não tem mágoa no coração. Quem é verdadeiro adorador não fica um dia sem falar com seu irmão. Quem é verdadeiro adorador sabe perdoar quem lhe provocou. Quem é verdadeiro adorador sabe perdoar quem lhe ofendeu. Quem é verdadeiro adorador é aquele que tem misericórdia para as pessoas que não gostam dele. Quem é verdadeiro adorador, querido, é aquele que se entrega. A Bíblia que diz assim, aquele que reconhece, aquele que diz o seguinte: ainda que sua família possa te esquecer, eu nunca vou te esquecer. Aquele que sabe que eu tenho um bom pastor. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que não faz nada sem consultar que ele está no céu. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que não sai da cama para ser galinha. O verdadeiro adorador é aquele que sabe que quando acorda o dia, ele tem que dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor, porque isso não é fácil. Muitos queriam chegar a esse dia, mas não conseguiram chegar. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que sabe que eu vivi por muito tempo em pecado, mas agora que eu ouvi a palavra de Deus, eu vou aceitar o Senhor, eu vou me converter ao Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor, vou pedir misericórdia, vou pedir perdão diante de Deus, para que eu possa ser filho de Cristo. Quem é o verdadeiro adorador? Quem é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não é aquele que não falha. O verdadeiro adorador é aquele que sabe pedir desculpas. O verdadeiro adorador é Pedro. É na qualidade de Pedro, que mesmo sendo avisado, ele pecou. Mas quando pecou, ele descobriu que pecou. Ele não diz assim: eu já fui avisado, mas quando eu peguei, não tenho como. Eu não tenho como. Mas o verdadeiro adorador é aquele que sabe que mesmo conhecendo a verdade, ele pecou contra Deus, mas quando ele soube que pecou, na mesma hora, ele pediu desculpas diante de Deus. Amém. O verdadeiro adorador não é aquele que quando sabe que pecou, tira sua própria vida como Judas. O verdadeiro adorador é aquele que, o verdadeiro adorador não é aquele que quando busca o Senhor e o Senhor não responde, ele desiste da oração. Eu costumo dizer assim, irmão, a nossa fé, ela não vem quando nós conseguimos tudo o que queremos. A nossa fé não pode ser forte quando nós conseguimos tudo o que queremos. A nossa fé tem que ser forte quando você tem certeza, quando você acredita que aquela coisa você lutou com todas as energias para conseguir alcançar, mas mesmo assim, com tantas oportunidades que você tinha para conseguir aquela coisa, você não conseguiu. Amém? O verdadeiro adorador não é aquele que quando, acho que a igreja não entendeu. O verdadeiro adorador não é aquele que quando ora, as coisas vêm. Não é aquele que quando ora, as coisas acontecem. O verdadeiro adorador não é aquele que sempre que busca a presença de Deus,
Ele consegue tudo o que quer. Esse não é verdadeiro adorador, irmão. Esse aí não é verdadeiro adorador. Porque no dia que ele orar e a coisa não acontecer, esse irmão pode abandonar a presença de Deus. O verdadeiro adorador, irmão, é aquele que dobra o joelho por uma semana. É aquele que jejua por um mês, mas não consegue o que quer. Mas mesmo se acredita que se o Senhor quiser, Deus vai me dar. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador. Que não desiste da sua batalha. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador. Que mesmo as coisas, mesmo que as famílias possam dizer assim, você nunca vai conseguir. A tua família já te ensinou, você nunca vai conseguir. O verdadeiro adorador vai dizer assim, o meu pai ainda não declarou essa palavra. Ainda que meu pai não declarou essa palavra, eu nunca vou acreditar em você. Porque meu Deus aqui, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador. Eu não sei que tipo de adorador você é. Eu não sei que tipo de classe você pertence. Eu não sei que tipo de classe você pertence. Você nunca ouviu a palavra, mas também não entendia. Você não conhecia que existem essas certas verdades. Mas este é o momento, este é o lugar, esta é a hora de você ouvir, você aprender e aceitar o Senhor como o único Salvador da sua vida. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo disse para aquela mulher, quando você beber essa água, aí, vai voltar a ter sede. Quando você beber essa água aí, vai voltar a ter sede. Vai voltar a ter sede. Mas existe uma água aqui, uma água que nunca acaba. Essa água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Sabe por quê? Sabe por que Jesus estava a dizer isso? Porque o poço pode secar. O poço pode parar de ter água. O poço não pode não ter mais água. O poço pode chegar um tempo que a seca de vir e a água vai secar naquele poço. Mas a verdadeira água que eu, Jesus Cristo não é um poço, irmãos. Jesus Cristo não é um poço. Jesus Cristo é a fonte de água. Onde a fonte é, irmão, a água nunca para de sair. Onde a fonte existe, irmão, a água nunca para. A água nunca vai fechar. A água nunca vai fechar. Por isso eu estou a dizer assim, irmãos, por isso eu estou a dizer nessa manhã, ainda que você seja um adorador nacional ou um adorador ignorante, mas eu estou a dizer o seguinte, essas bonanças que você vive, um dia vão passar. Essa bondade que você vive, um dia vai passar. Essa coisa que você está almejando, um dia vai passar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, irmão, onde você sentou, existiu alguém que também um dia já sentou. A casa onde você vive, alguém vivia lá. Se ganhar o mesmo lugar onde você vai viver agora, alguém vivia lá. Mas você não sabe o que aconteceu com essa pessoa. O que quer dizer assim, todas as coisas deste mundo vai passar, mas a palavra da salvação, ela nunca vai passar. Séculos e séculos, ela continua a ser nova. Cada pregador que sobe vai pregar a mensagem como se fosse nova. Aleluia. Amém. Amém. A sua vida não é nada diante de Deus. Amém. Meu irmão, se você tem chance hoje de fazer tudo de novo, se hoje você tem chance de fazer tudo de novo, eu quero que você faça tudo de novo. Eu quero que você recomece. E na verdade você não vai começar de novo. Você vai recomeçar. Você vai recomeçar. O que a Bíblia diz? No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer, existe um homem chamado Noé. Esse homem, a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer o seguinte, ele tinha 500 anos quando Deus
Quando Deus falou com ele para que pudesse construir a arca, a Bíblia diz o seguinte: ele começou a construir a arca. Até no dia que ele terminou, até no ano que ele terminou, ele já tinha 600 anos. Ele já tinha 600 anos. Noé tinha que entrar na arca. Noé tinha que entrar na arca. E a Bíblia vai dizer o seguinte: nesse tempo, a Bíblia diz, um ano depois de muita coisa que aconteceu, depois de muita coisa que Noé passou naquela arca, a Bíblia vai dizer o seguinte: no ano 601, ele tinha que sair da arca. Quando ele sai da arca, irmão, ele olha para o mundo, ele repara o mundo, ele repara o mundo. Aleluia! Isso é profundo, irmão, que eu vou te dizer. Eu quero que você carregue no seu coração. Isso é profundo que eu vou te dizer nesta manhã. Não é repara para o mundo, não é começa a reparar o mundo. O que ele construiu em 600 anos, o que ele construiu em 600 anos, o que ele construiu em 600 anos, em 40 dias e 40 noites, foi destruído tudo. Não restou nada. Não é sai da arca, repara o mundo, tudo um vazio. Prepara o mundo, encontra tudo vazio. Encontra tudo vazio. Encontra tudo vazio. Tudo que ele fez em 600 anos, 40 dias e 40 noites, tudo foi destruído. Mas uma coisa importante, uma coisa importante, a única coisa que não é tirou, a única coisa que, aliás, Deus não tirou, é a vida. Amém? É a vida. A vida de Noé não foi tirada. E o Senhor está a apresentar. Noé, recomece. Recomece. 600 anos você vai ter que recomeçar. 600 anos vai ter que iniciar tudo de zero. Não é que eu estou dizendo o seguinte: com 600 anos você pode recomeçar. E eu vou te dizer, irmão, uma coisa nesta manhã: começar é fácil. Começar é fácil. Iniciar o ministério é fácil. Começar é fácil. Mas recomeçar, irmão, recomeçar não é para qualquer um. Quem recomeça, irmãos, não é qualquer pessoa. Quem recomeça, irmão, é um herói. Porque ele sabe contar a história. Porque ele sabe onde é que ele passou. Porque ele conta em primeira mão. Ele conta em primeira pessoa. Mas como Noé é um verdadeiro adorador, ele vai dizer assim: Senhor, o que eu vou fazer? Antes de construir a minha casa, a única coisa que eu vou fazer, irmão, a única coisa que eu vou fazer para ir, quando eu descer na terra, vou fazer um altar para te glorificar a mim. Amém. Amém. Recomece. Recomece, meu irmão. Recomece. Não é fácil, mas você precisa recomeçar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você tem que recomeçar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, as barreiras não podem te fechar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, as dificuldades não podem te fechar. A doença não pode te fechar. A fome não pode te fechar. A angústia não pode fechar. O abandono não pode fechar. Nenhuma porta não pode abandonar, ela não pode fechar. Se você quer ser verdadeiro adorador, você vai ter que recomeçar. Você vai ter que começar de novo. Você vai ter que contar a sua história. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quantas coisas você tem que perder. Quantas coisas você já construiu. Mas eu estou dizendo uma coisa: a nossa fé não vem quando conseguimos tudo, mas a nossa fé é fortalecida quando nós acreditamos que vamos conseguir tudo, mas mesmo assim não conseguimos. E o Senhor está dizendo assim: se você tem vida, vai ter que recomeçar. Recomece. Amém. 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 Vamos ficar de pé. Quem é o verdadeiro adorador? Quem é o verdadeiro adorador? Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que anda com Cristo.
Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que aceita o nome do Senhor. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que mesmo sabendo que existe muita coisa que me impede, mas por causa da salvação que eu vou adquirir, que eu quero dar eu e a minha família, eu vou ter que aceitar a palavra de Deus. Ainda que isso seja difícil, mas a minha salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro adorador, que deixa tudo, esquece tudo e apenas se concentra na presença do Senhor. Apenas se entrega na presença de Deus. Apenas crê na palavra de Deus. Apenas busca a presença de Deus. Apenas se entrega na presença de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. É aquele que busca o Espírito em verdade. É aquele que busca o Espírito em verdade. Onde ele está, no lugar onde ele está, na hora onde ele está, ele sabe que a sua vida, ele anda na presença de Deus. Amém. Bebedeira não, hipocrisia não, não, adultério não, homicídio não, idolatria não, conflitos não, não, e coisas semelhantes a estas também não. Não há trevas que resistam ao poder do Senhor. A palavra é a espada que, palavras vãs não, que transforma e dá vigor. Com Jesus Cristo ao centro não vamos recuar. Corrupção não, entristecer o Espírito Santo não, glutonarias não, adulação não, fornicação não. Qual é a nossa missão? A nossa missão é levar esta palavra para avante. A nossa missão é levar esta palavra para adiante. Cobiça não, inveja não, falta de perdão não, desonrar os pais não, provocar desavença não, orgulho não, brigas nananino não, e coisas semelhantes a estas também não. O Espírito Santo nos ensina a viver com justiça, santidade, sem jamais retroceder. Jesus Cristo é o exemplo núcleo, o núcleo da palavra Bíblia. Seguimos sua verdade, em sua graça caminhamos. Qual é a nossa missão? A nossa missão é levar esta palavra para avante. Nossa missão é levar esta palavra para adiante. Avareza não, adultério não, blasfêmia não, falsidade não, ódio não, preguiça não. Qual é a nossa missão? A nossa missão é levar esta palavra para avante. A nossa missão é levar esta palavra para frente. Luxúria não, desobediência não, falsa adoração não, dureza de coração não, irreverência não, ganância não, injúrias não, e coisas semelhantes a estas também não. Estas também não. Com Jesus vamos em
em frente cuja missão é avançar. Espírito Santo nos guia, não há como parar. A palavra é a verdade, nossa fé vai proclamar. Jesus Cristo é a vida, para sempre vamos honrar. Magia não, feitiçaria não, curandeirismo não, intolerância não, consultar horóscopo não, confiar em ser humano não, inimizades não, julgamento injusto não, imoralidade sexual não, negligência espiritual não, discórdia não, dissensão não, incredulidade não,